Fala do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Estamos aqui, né, pessoal, mais uma vez para contar a história de uma entidade. No caso, hoje vamos contar a história da Pombogira Maria das Cobras, ou Pombogira das Cobras, tá certo? Então, pessoal, antes de começar essa história, né, um rapaz me pediu, ele fez a doação e eu vou estar colocando a história dele, né, mais rápido aí. Então tá aí a história da Pombogira das Cobras, ou Pombogira Maria das Cobras. Então, lembrando, pessoal, né, quem quiser fazer doação e ter a história mais rápido possível, tá lá no começo na introdução do canal, lá do lado esquerdo, faça essa doação. Vamos lá, faça essa doação que estará ajudando o canal. Lembrando, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino e vamos lá para a história de Pombogira Maria das Cobras. Então, pessoal, ela nasceu a Pombogira das Cobras, né? Nasceu no século XV, certo? No reinado antigo, né? Era uma descendente, no caso, uma descendente muito forte de Drácula, certo? O famoso Drácula, certo? Ela se juntou antigamente, né? Na sua vida, ela se juntou ao povo cigano, certo? Por que ela se juntou ao povo cigano, pessoal? É porque havia aquela perseguição na época de, vamos dizer assim, de pessoas que eram descendentes do conde, né? Por pela sua fama, né? A família dela seguia as tradições antigas, né? E essas tradições antigas era sobre as magias, né? Vamos dizer assim, magia ocultas que naquela época, né? Vamos dizer assim, era ignorada. Seu nome, né? Para quem não sabe, era Maria, certo? Era Maria também. Sempre acreditou em Deus, por mais que ela praticava a magia negra. Ela sempre acreditou em Deus, certo? Ela viveu, depois do seu nascimento, ela viveu naquela região da Suécia. E ali ela ficou durante alguns anos. Por quê? Porque naquela região, pessoal, foi onde que a família dela teve paz, né? Ela se casou, né, com um rapaz de descendência nórdico e teve filhos, um menino e uma menina. O marido dela, né, o esposo dela no caso, era um comerciante de peles, no caso comerciante de couros e tecidos, né? A família dela trabalhava com pedras preciosas, né? Comercializava pedras, no caso vendia ouros, né? As comemorações eram furtivas e alegres, colheitas, vendas, bom negócio, nascimento, casamento, sempre tinha comemoração quando isso acontecia. Na maioria dessas festas, né, que era um povo muito alegre por ela ter seguido aquele povo cigano, né? Vamos dizer assim que a família dela não percebeu que uma guerra estava começando, né? Começou por disputa de interesse. Todos eram chamados a lutar e ela, assim, a família dela tentou não, vamos dizer assim, não entrar no meio, né?
foram seguir viagem. Só que aí, né, como ela queria seguir viagem, ela percebeu que tudo o que ela fez, o trabalho dela, o trabalho do esposo dela, tudo estava na região. Quando a disputa se iniciou, né, vamos dizer, ela tentou agir politicamente. Vamos dizer assim, porque sempre foi uma mulher bonita e sedutora, certo? Então ela, vamos dizer assim, né, com aquela sedução, né, aquela boniteza, né, por ser linda, né, ela negociou a permanência e estabilidade com com o povo, vamos dizer assim, com os governantes. É, ela se envolveu praticamente com cada um deles, certo? E nisso, gente, se envolveu mesmo, se envolveu de ter relações, certo? Traindo seu esposo. E usou a magia, certo? Usou o encanto para ter aqueles comandantes do lado dela, certo? É claro que sem ninguém sabesse disso. E nisso ela manteve vamos dizer assim, o povo dela em liberdade por um bom tempo, né? Vamos dizer assim. Mas só que alguma coisa acontece. Ela fica grávida de um desses governantes, certo? Só que ele, o governante lá que ela ficou grávida não sabia que a criança era dele. Porque senão, né, no caso, vamos colocar assim, no caso era um rei, né? Ele poderia disputar a coroa, né? Mas também, né, se ela conta também, vamos dizer assim, que o filho que ela teve era de uns dos governantes, o que diria o esposo dela, né? Vamos dizer assim. Aí para que ela saísse desse meio dessa confusão que ela mesmo fez, ela abandonou seu povo. Deixou os filhos com o pai e seguiu junto com o governante, com os governantes. Ela aceitou a proposta, né, que o governante fez para ele, fez para ela, e ela foi viver junto com ele. Aí o filho dele nasceu, né? No caso, o menino que herdaria o reino. No caso, já outro filho. Ela, né, particularmente, Dona Maria, ela não tornou esposa dele. Vamos dizer assim, apenas uma concubina e serva do palácio. Mas o seu filho foi criado pelo rei e pela rainha. Vamos dizer assim, sabendo que o filho, né, o filho dele, do governante, do rei, com a rainha, com a Maria, né, era de um casamento, vamos dizer assim, era de uma traição, né, vamos dizer assim. Ele, é, vamos dizer assim, o filho dela foi tratado como o legítimo príncipe, vamos dizer assim. Ela sentiu saudade, né? Vamos dizer assim, depois de um tempo, né, que ela via que a vida não era o que ela pretendia, ela sentiu saudade daquela vida antiga dela, sentiu saudade do povo, né? Sentiu saudade do seu esposo. Ela pensou, né, o que ela não, 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 não faria pelo seu povo, né? E ela não se arrependeu por isso, viu? Às vezes ela até visitava o local de novo, o acampamento onde que ela vivia antes, para ver seus filhos. Mas como já era tarde, né? O seu esposo já estava com outra cigana. E infelizmente para o povo dela, Maria era uma fugitiva. Infelizmente ela era uma fugitiva. Mas o que acontece, né, pessoal? Os anos passam, né? Os anos passaram, os filhos cresceram. O príncipe, né? No caso, o filho dela, tornou um rapaz nobre, bonito, inteligente. Ele deveria se casar em breve e assumir o trono. Tudo que ela planejou estava acontecendo. Porém, teve alguns reboliços, certo? O príncipe, no caso filho dela, escolheu uma jovem do povo para desposar, para se casar.
né, com o noivado e tal, e já programavam a festividade do casamento. Foi quando a Maria viu aquela moça e ela percebeu que era filha dela. Então, perante a igreja, eles não podiam se casar, porque fugiria, né, da tradição. Então ela ficou dividida, né? Pois eles eram irmãos e somente Dona Maria que sabia. Pois e era irmão do rei, viu? Os dois eram irmãos do rei. Então era sangue do mesmo sangue mesmo. Ela ficou, vamos dizer assim, o que eu vou fazer? Ela tentou, será que contava para eles ou não? É, então ela reza e pede orientação. Ela, vamos dizer assim, ela deixou que acontecesse. Eles casaram, o casamento, né, foi grande, normal. O seu filho assumiu como reino, né, ela ficou até orgulhosa disso. E o tempo se passou, né, e a moça fica grávida, né, no caso a filha dela fica grávida. Antes do nascimento, que ela já se preparava para dar à luz, né, Dona Maria foi chamada para auxiliar no parto com outras mulheres lá, né? Logo percebeu que ela teria duas filhas. Quando ela vem na Umbanda, já, apesar que essa pombogira, pessoal, ela vem na Quimbanda, certo? Ela é considerada uma pombogira de Quimbanda. Quando ela vem na Umbanda, certo? Ela bebe licor, certo? De cor vermelha, de preferência. Ela fuma cigarrete. Aonde são feitas as suas oferendas, certo? São feitas em pastos, em beiras de canaviais, certo? E entrada de matas, aonde são feitas as entregas para ela, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Este foi um vídeo, né, um pouco sobre esta bela pombogira. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar os vídeos, que é o mais importante, certo? E lembrando, pessoal, né? Se você quiser fazer sua doação e ter história mais rápido, né? Vamos lá, faça. Então até o próximo vídeo e axé a todos.